Por favor, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16. Tem uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu. Abra sua Bíblia. Se for importante, se coloca de pé, por favor. Sabe quanto mais glória você dá, mais glória desce? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vou ler dois textos. Que diz assim: Evangelho de Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, versículo 13. Essa é uma promessa de Deus. Capítulo 16, verso 13. Jesus prometeu e cumpriu. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aleluia, glória a Deus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, no caminho, na verdade e na vida. Aleluia! Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido de quem? De mim. E vos anunciará o que há de vir. Romanos capítulo 8. Versículo número 27. Romanos 8, versículo número 27. Diz assim: Romanos 8, 27, Viana. Olha para mim aqui. Olha para a Bíblia agora. Fica olhando para ela. Ó. E aquele que examina o coração, os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelo santo. A intenção, se não me engano, alguém da corrigida atualizada, a intenção aqui é mente. Aquele que examina os corações sabe qual é a mente do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olhe para mim aqui. Não distraia. Não distraia com criança. Não. Porque você tem que receber o de Deus aqui hoje. Aleluia! Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Dando glória a Deus. Glória a Deus! Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, Pai santo, estamos diante da Tua palavra, livro sagrado, palavra fidedigna, inerrante, palavra pura, que é pérola, que é espírito em vida, palavra que esmiuça a pena do coração, para ministrar. O Senhor lhe peço agora a Tua graça, minha vida, Tua misericórdia, e libera sobre a congregação o espírito de sabedoria, de revelação e de entendimento. E me usa conforme a Tua graça, Senhor. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Romanos capítulo 8 fala sobre o homem espiritual. O capítulo 7, alguns falam que é um paradoxo, né? Capítulo 7 com o capítulo 8. Mas eu tenho uma revelação do capítulo 7 e do capítulo 8. O capítulo 7 é um capítulo do homem que é dominado
pelos impulsos da carne. E um homem que é escravo dos desejos da carne. O próprio apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Acabo não fazendo. Capítulo 7. E no final do capítulo ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas no capítulo 8, no versículo 1, já muda a história. Diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito. Ele anda segundo o Espírito. O homem carnal é dominado pelos impulsos da carne, pelos desejos desenfreados. Aí alguns teólogos falam que é um paradoxo. Mas no meu entendimento, na revelação que eu tive, não é um paradoxo. É um processo. Então, quando o cristão adquire uma maturidade espiritual, ele vai fazer o bem que ele quer fazer. E o mal ele não vai fazer. Aleluia. Porque no versículo 8, no capítulo 8, já fala que nenhuma condenação há para o homem espiritual. De calabás tem que terminar. Que não anda segundo a carne, mas ele anda segundo o Espírito. E no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Aleluia. O Espírito é vida, que é o Espírito da verdade. Ele me livrou da lei, não está falando da lei de Moisés, está falando da lei do pecado e da morte. Então aqui já sou um homem liberto, já sou livre. Aleluia. Agora no versículo de número 5 tem um dualismo aqui. Que é um dualismo do ser humano, que anda segundo as inclinações. Versículo 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. E quando se fala em carne, olhe para mim, quando se fala em carne, fala sobre, aleluia, os desejos desenfreados, os apetites desenfreados, as concupiscências e os sentidos não equilibrados. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas, entretanto, porém, no entanto, os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Aleluia. Aleluia. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Isso é vida abundante, queridos. Mas só tem vida abundante quem anda no Espírito. Aleluia. Quem se inclina para as coisas do Espírito. Aleluia. Mas se você se inclinar para a carne, o problema é que Deus está me revelando aqui. Tem homens de Deus, mulheres de Deus, que pagaram um preço tremendo
e chegou a um nível espiritual que vence a carne, vence os desejos, tem controle, tem domínio sobre os desejos da carne, mas por, aleluia, se confiar em si mesmo, acabam se inclinando para a carne. E quem se inclina para a carne é morte, morte espiritual, morte física, morte relacional, morte familiar, morte fragmentação, separado da comunhão, separado da união. Os que se inclinam para a carne, aleluia, se inclinam para a morte. Por quê? A inclinação da carne é morte e é separação da comunhão com o Espírito. É separação. Não anda segundo o Espírito. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Mas a palavra do meu reino não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Você chega num estágio, queridos, que você tem lá alegria interior. Pode estar desabando tudo. Pode ter problema com o filho, com o esposo, com a esposa, com irmãos da igreja, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Porque a alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito. Gozo. Como é que eu vou usufruir eu mesmo dos 9 aspectos do fruto do Espírito se eu não tenho comunhão com o Espírito? Se eu não me inclino para as coisas do Espírito Santo? Agora no versículo 8 de Romanos 8, aleluia, nós temos uma comprovação. No versículo 8 e 9 nós temos uma comprovação, uma credencial, uma identidade. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a revelação é essa, olhe para mim aqui, a revelação que o Senhor me dá agora no meu espírito, aleluia, que se eu não ando segundo a carne, eu agrado a Deus, e a alegria dele é minha força, para vencer toda tempestade, todo vendaval, todo ataque de Satanás. Se eu não ando na carne, ando no espírito, eu agrado ao Senhor, e a alegria dele é a minha força, e força é poder para vencer, para caminhar em triunfo, para vencer os ataques de Satanás, os ardis do diabo. Oh santo, oh aleluia. Agora quem anda na carne não podem agradar a Deus. Quem anda na carne anda no nervosismo, na irritação, nos ciúmes, na divisão, na dissensão, na amargura, na rejeição, na ingratidão. A carne não tem nada de bom, irmãos. As obras da carne hostila a Deus. As obras da carne agride
o Espírito Santo, que é Deus. Agora, onde está a credencial, pastor? Onde comprova que eu realmente sou uma pessoa cristã? No versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aleluia. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Preste bem atenção, queridos. Vai pegar forte hoje aqui. Aleluia. Vai pegar forte. Eu vou repetir o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Você sabia que tem muito cristão que o Espírito Santo já foi embora? Efésios 4:30 diz: não entristeçais o meu espírito. Tessalonicenses capítulo 5, se não me engano, versículo 1 Tessalonicenses capítulo 5, se não me engano, versículo 14, se não me engano: não apagueis o espírito, não extingai o espírito. Esse é 14 mesmo. Não extingai o espírito. Deixa que a Michelle veja. Presta atenção todos aqui. Vós, porém, não está na carne. Está com a Bíblia aberta aí, olha para a Bíblia. Se expõe a palavra. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Habitação do Espírito. Nós somos santuário do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Somos morada de Deus. Somos templo do Espírito Santo. O problema é que muitos desprezam o Espírito Santo. Deixa aí em segundo plano. 1 Tessalonicenses 5. Aleluia. Olhe para mim aqui, olhe para mim. Se Jesus falou assim: e quando vier o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Eu sempre repito aqui qual versículo? 19. Pode ler, em alto. Não extingais, Mais alto para todo mundo ver. não extingais o Espírito, não desprezais as profecias. Não extingai o Espírito. 19. Não apagueis o Espírito. Não abateis o Espírito. E sabe quem abafa o Espírito Santo? A igreja. É a igreja que abafa o Espírito Santo. Abafa o fogo dele. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ah, mas o Espírito Santo é meu amigo. Ah, mas eu amo o Espírito Santo. Não tem comunhão com ele, não anda com ele, vive mentindo, vive no pecado, vive na calfatrua. O Espírito Santo não está nele. Não está nele. Ele é sensível. Ele é dócil. Ele é meigo. Ele é eterno. Ele é amoroso. Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é dínamos, Ele é dunamis. Quer vida abundante, quer poder, Ele é o poder. Tem que ter comunhão com Ele. Glória a Deus. Aleluia. E muitos equivocadamente dizem: vem Espírito Santo. Ele não vem, o Espírito Santo não vem. Ele já está aí há muito tempo. Ele não vem, batiza o Espírito Santo. O Espírito Santo não batiza. Quem batiza é Jesus que batiza. É batiza, quem batiza? Jesus que batiza no Espírito Santo. Aleluia. É Ele que imerge você nele. É Ele que mergulha você nele. Então não seja equivocado. Muitos clamam erroneamente: venha Espírito Santo, venha. Como vem, você já está em mim? Aleluia. Me batiza Espírito Santo. Como me batiza? Ele não batiza. Mas quem batiza nós no Espírito Santo é Jesus Cristo. Aleluia. Aprenda isso. Aí você pode pedir: Jesus, me batiza, eu quero mergulhar no Espírito. Batismo é imersão, é mergulho. Então, o que comprova que eu sou filho de Deus?
Qual é a credencial que eu tenho que eu sou uma pessoa cristã? Aleluia. É que Ele habita em mim. Aleluia. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Não é dele. O Espírito Santo é o regente. Foi Ele que me gerou. Foi Ele que te gerou. E Ele habita no teu espírito. E quando você emerge, Ele recebe o batismo, a imersão nele, Ele passa a não ser apenas residente, mas presidente em você. Aleluia. Glória a Deus. Ele quer presidir tua vida. Aleluia. Ele quer guiar a tua vida. Ele quer te orientar. Mas quantos não têm diálogo com o Espírito Santo? Quantos não têm comunhão com Ele? Ele é uma pessoa. Ele se entristece. Ele tem ciúmes. Ele vê. Ele ouve. Ele fala. Ele dá direção. Aleluia. Precisamos, aleluia, ter mais comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Porque nós temos o selo dele. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, presta atenção, no condicional. E se condicional. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aleluia. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se não tocar trompete, nós formos para a glória, o nosso corpo vai ser ressuscitado por Ele. Mas se Ele habita em mim, é tão sério o que eu vou falar daqui a pouco agora. É tão sério. É tão sério. Olha o que diz o versículo 14. Capítulo 8, verso 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aleluia. Agora presta atenção no versículo 14, que é muito sério. Verso 14. Ela está com a mãe ali aqui. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Vou repetir. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E quem não é guiado? Não é filho. Está assim, ó, na igreja. Que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem comunhão. Estamos falando da sensibilidade para o Espírito Santo de Deus. É guiado pela carne. É guiado pelas suas decisões próprias. Queridos, nós somos filhos, mas somos escravos também do Senhor. Ele é meu Senhor. Ele é meu amigo. Eu sou filho, Ele é meu irmão, mas eu sou escravo também. Porque Ele é Senhor. E o escravo não tem opinião própria. O escravo tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só que aqui fala filho. Os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. Por isso você vê na igreja, muita gente na igreja, entra de um jeito e sai pior do que entrou. Porque não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa, quando você dá glória a Deus e aleluia, não é você que está dando. Você está reproduzindo o que o Espírito Santo está fazendo. Aleluia. É o Espírito Santo em você que quer dar glória a Deus, glória a Jesus. Ele veio para glorificar Jesus.
Então você na sensibilidade, Virginia, na sensibilidade, na fiação do Espírito Santo, Ednei, na fiação com Ele, aleluia, aleluia. Você está glória, você não aguenta. Está glória a Deus, aleluia, não é você. Você está reproduzindo a voz do Espírito Santo em você. Fala na Bíblia. Fala na Bíblia, quer ver? 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios 12. Versículo 3. Diz assim, ó. Portanto, vos quero fazer compreender. Olha aí, olha a Bíblia aí. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, fala pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, não pelo Espírito Santo. Aqui tem uma prova. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Quem está falando é o Espírito Santo aqui, ó. Você está falando pelo Espírito de Deus. Porque Ele veio para glorificar Jesus. E Ele está em você. Aleluia. Bota lá para Romanos 8. Romanos 8. Então, no versículo 14. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Quer dizer isso? Que os filhos são submissos ao Espírito Santo. Que os filhos são obedientes ao Espírito Santo. Que os filhos consultam o Espírito Santo. Aleluia. Que é Deus. Aleluia. Esses são os filhos de Deus. Os filhos vão tomar decisão, pede orientação do Espírito Santo. Porque é Ele que está em nós, que nos guia em toda a verdade. Aleluia. Então muitos se rebelaram com o Espírito Santo. Se rebelam com o Espírito Santo. Não tem comunhão com Ele. A bênção apostólica, o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo, é bênção apostólica, que é uma ministração, a bênção apostólica. Você encerra o culto, já ministrando também. Aleluia. E declarando que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo e a consolação estão com você. E que eu faço disso? Eu ando em comunhão com o Espírito Santo. Porque está na comunhão, vai ter a consolação. Ele é consolador. Só vai ter a comunhão, só vai ter o consolo se tiver a comunhão com Ele. Aleluia. Aí você acorda angustiado, triste, querendo largar tudo, desesperado. O Espírito Santo fala: não, você é filho. Aleluia. E o filho é herdeiro. Glória a Deus. Você é filho. Você está no processo. Agora no versículo de número 15. Por quê? Os filhos não recebessem o espírito da escravidão, para outra vez cair em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Será que você tem falado: papai, Abba, Pai, paizinho, eu te amo? Ou só fala Deus? Ele é teu Pai. O Espírito de vida te adotou na família de Deus. Ó. E você é herdeiro dele. E co-herdeiro com Cristo. Tudo que Cristo tem do Pai, você também tem. Aleluia. Então, os que são guiados pelas pessoas de Deus, eles andam numa outra dimensão, num outro nível espiritual. Porque você não é ímpio. O ímpio não tem Espírito Santo. Mas os amigos do Espírito Santo,
que maltrata o Espírito Santo. Porque andam como se não existisse. Coloca em segundo plano. Só lembra dele numa liturgia de 2 horas, como visitante. Ele não é visitante. Se eu vou na tua casa, eu não posso mudar o sofá de lugar. Eu não posso abrir a geladeira e fazer o que eu quero. Eu sou visitante. Quem pode é o dono. O Espírito Santo é proprietário. Aleluia. Ele tem autonomia e autoridade. Ele não é visitante. Agora, eu só vou lembrar dele no culto de 2 horas. Ele está muito triste com muita gente. E não é com o ímpio. Porque o ímpio não tem Espírito Santo. O ímpio não tem o Espírito Santo de Deus. Somos cristãos. Mas muitos muitos desprezam. Eu vou falar, hein? Crente de 40 anos, de 50 anos, de 30 anos, de 20 anos, não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Entristece ele direto. Porque nós não recebemos mais Espírito de escravidão. Nós recebemos o Espírito de adoção. De Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pelo qual nós chamamos ele, Abba Pai, Paizinho, eu te amo. Abba Pai, Papai, eu te amo. Tu é meu Criador. Tu me adotou. Tu me selou. Pelo teu Espírito, tu me gerou de novo. Tem hora que eu falo assim na minha oração, o Espírito Santo é uma mãe para mim. Tu me gerou de novo. E não me abandonou. Habita em mim. E me guia em toda a verdade. Me orienta, me direciona, me consola, me conforta, me apacenta, me protege. Sabe, o pai como a mãe, está com o filhinho, com a filhinha, vai atravessar uma avenida, dá as mãos, vai dar perigo. E todos vocês aqui hoje, perigoso do perigo, você nem viu. Ele é o Paracleto, no grego, é aquele que foi chamado para ficar ao lado. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos ministrando este ano sobre o sobrenatural de Deus. Não vai ter sobrenatural se não for pelo Espírito, pela obra da carne do braço. Não vai ter. E aqui no versículo número 16, falei 2 Espíritos, verso 16. Falei 2 Espíritos, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. O próprio Espírito Santo testifica com o meu Espírito, que é meu homem interior, que foi recriado, que eu sou filho de Deus. E testificar no grego é testemunho, dá testemunho, você é filho. Por que está preocupado? Por que está preocupado? Quer fazer isso, quer fazer aquilo? Basta cada passo para ter amor divino na tua vida. Entrega e confia. Entrega e confia. Entrega e confia. Entrega e confia.
todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foi chamado segundo o seu propósito. Aleluia. Glória a Deus. O propósito tem um processo, Deus é o Deus do processo. Mas por que não vende? Por que acontece isso? Porque está no processo. Por que não libera isso? Por que não libera aquilo? Está no processo. Está no processo. No versículo 15, 17, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus. Preste bem atenção. Deus fala 2 ou 3 vezes. Olha aqui, ó. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo com Ele padecemos, porque também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Glória ao teu nome. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, sabe qual é a intenção, o propósito, o plano, o objetivo do Espírito para a minha vida e para a tua vida. E é Ele que, segundo Deus, intercede por os santos. Agora, queridos, prestem atenção. O Espírito Santo não é bomba, não é vento, não é fogo, não é orvalho, não é chuva, não é vento. Tudo isso são símbolos que Deus usa para manifestar uma operação ministerial do Espírito Santo. Porque Ele é o Criador do fogo, Ele é o Criador da água, Ele é o Criador do vento, Ele é o Criador do orvalho, Ele é o Criador da chuva, da pomba. Aleluia. Agora o problema com a igreja evangélica é que muitos estão desprezando o Espírito Santo, estão entristecendo o Espírito Santo, não querem saber dele, deixa ele em segundo plano. Aí ele fala: tudo bem, você não quer se relacionar comigo? Tudo bem. Você não quer ter comunhão comigo? Tudo bem, só que eu vou me afastar de você. Você me entristece tanto, mas tanto, dia após dia. Como homem dominado pelos desejos da carne, pelos impulsos desenfreados, me entristece, me rejeita, não é submisso a mim. Tudo bem. Você não quer ter relacionamento comigo? Tudo bem. Eu me afastar de você. E o perigo, quando o Espírito Santo se afasta de alguém, temos exemplo. Sansão, lá em Juízes 16, 20, se não me engano, Dalila fala assim: está vendo aqueles filisteus aí? Ele estava dormindo, eu vou me levantar, vou vencer ele. Aí o texto fala assim: e ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Ele está muito triste, muito cristão, que fala palavrão, que mente, que grita, que maltrata, que é insensível, é duro de coração, que rejeita, que se rebela com ele. Está triste demais. Chega uma hora que tá bom, eu faço de tudo para me relacionar com você,
Porque eu não uso de violência, porque não se constrói relacionamento com violência. É por amor, é por reconhecimento, é por voluntariedade. Mas você não quer? Tudo bem. Quer ver como somos justiça? Tudo bem. E teve outro que o Espírito Santo se afastou bem, que é Saul. O Espírito Santo se afastou dele e entrou um demônio, um espírito maligno. Olha só, nós com o Espírito Santo já está difícil. Imagina assim. E está assim, ó, Liliane. Está assim, presbítero. E crente que não está nem a Espírito Santo. Se Jesus falar para mim e para você que eu preciso subir, eu preciso ir, olhe para mim, Jesus falar para você, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. Ele virá como outro consumador, que vos guiará em toda a verdade, e falará aquilo que eu tiver dito para ele, e vai anunciar também o que é de vir. Vai ter revelação. Mas como é que ele vai me guiar se eu não tenho comunhão com ele? Como é que ele vai me direcionar se eu não tenho comunhão com ele? Saul, o espírito se retirou, entrou o espírito maligno. E quando sai, presta atenção, hein? Então, todos que não têm Cristo têm espírito maligno operando na vida dele. Quando vem para Cristo, se esse cristão vive como se não fosse filho, rebelde, não é submisso, aleluia, ele se retira. E esse espírito maligno vai para lugares áridos. Ele encontra repouso e fala: voltarei para minha casa. E ele volta e está vazia, não tem Espírito Santo, não tem ninguém regendo a vida dele, está limpa, está vazia. Ele vai buscar mais 7 piores. Você vê quanto cristão que diz que é crente, perturbado, desviado, vive na mentira, na fornicação, no roubo, no agiotismo, na falsidade, na gritaria, machucando, precisando ter sempre o Espírito Santo, no pecado, agredindo, porque ele é santo. Aí teve um, aleluia. Teve um que o Espírito Santo estava se retirando. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó: não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Oh, aleluia, Davi. Rei Davi, Salmo 51, 11. Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Quer tirar a coroa? Pode tirar a coroa. Quer tirar as vestes? Pode tirar as vestes, mas não retira o espírito. Quer tirar o cetro? Pode tirar o cetro, mas não retira o espírito. Quer tirar o governo? Pode tirar o governo, mas não retira o espírito. Eu não sei viver sem o espírito. Eu não posso viver sem o espírito. Sabe, queridos, eu vou falar aqui, é muito sério. Muita gente ensinou que ele é só amigo. Nunca ninguém te ensinou que ele também é inimigo, que ele pode ser inimigo, que existe a probabilidade de ele se tornar inimigo. Isaías 63, bota na tela, apaga a luz, por favor. Vou provar na Bíblia. Olha, lê comigo aqui, não precisa abrir a Bíblia, não, lá na tela. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Pode deixar na tela, pode deixar aí. Até quando vamos ser rebeldes? Até quando vou viver com meus próprios passos? Quer resolver problemas terríveis na tua casa, no teu lar, no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida cotidiana?
É pelo Espírito, queridos. Aleluia. É pelo Espírito. Sabe que Ele sente vontade de você dar bom dia a Ele? Você acordou, queridos. Você acordou. Eu estou há 29 anos no Evangelho. Todos os dias eu agradeço pelo ar que eu respiro, pelo oxigênio. Sabia quando vai fazer uma necessidade fisiológica, até mesmo dispensar as toxinas do corpo, que é na urina, é Ele que está operando? Você não é grato por nada? Não agradecer Ele pelo dia, pela noite que proporcionou? Você levantou, você abriu os olhos, você inalou oxigênio, você levantou, conversou. Mais um dia. Será que você algum dia falou assim: Espírito Santo, eu tenho te agradado com a minha conduta? Espírito Santo, qual é o teu propósito com a minha vida? O que tu queres que eu te faça hoje? Qual é o teu plano que você tem para comigo? Espírito Santo, me ajuda, eu não quero te esquecer. Tu és Deus amigo, meu amigo. Tu me gerou de novo, nunca me abandonou. Eu quero andar contigo. Quero falar contigo. Sabe, Espírito Santo, eu acordei. Estou triste. Eu estou triste. Eu estou angustiado. Me ajuda, Espírito Santo. Eu nem tenho meu devocional, porque eu estou sem inspiração. Me ajuda, Espírito Santo. Ele quer isso, queridos. Ele quer isso. Não é falar para A, nem B, nem C. É com Ele. É com Ele. Ele vai colocar as pessoas certas. Vai mudando a direção. Espírito Santo, eu preciso tanto mais de Ti. Olhe para mim aqui. Fique na fiação. Pode fechar a Bíblia. Não pode ler mais Bíblia a ninguém, não. Pode fechar. Oh, aleluia. Espírito Santo, me perdoa, que eu não tenho tido comunhão contigo. Me perdoa, eu tenho te desprezado, eu tenho te colocado em segundo plano. Sabia que Ele é Deus em você? Sabia que é Ele que está, aleluia, está restaurando a tua personalidade, que foi desestruturada pelo Deus desse século? Espírito Santo, tem vezes que eu te magoo, eu não tenho controle, eu não tenho domínio. Me dá uma necessidade, eu vou lá pelo impulso e faço. Eu não quero ser carnal, não quero ser dominado pelos impulsos da carne, pelos desejos desenfreados. Quero ser dominado por Ti, quero ser controlado por Ti. Tu és Deus em mim. E tem esse louvor que ela vai soltar agora. Pode soltar aquele louvor. E você quer ser, curva sua fronte, aí, feche seus olhos. Se você não sabe a letra, você pode ler a letra. E fala com ele nesse louvor. Fale com ele nesse louvor. Pode ficar sentado aí mesmo. Fale com ele nesse louvor. Aleluia. Santo. Aleluia. Fale com ele agora. Fique na fiação, por favor. Fique na fiação. É com ele. Muita sensibilidade agora. Mesmo os cantores. Sensibilidade. Dá para luz. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Sabe o meu nome?
Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu. Peça pra ele, Horácio, peça pra ele. Ajuda aí, Marcos, louco com o Horácio aí. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito Dá uma palma de vocês. Santo de Deus, Você fica aí, bichinho. Espírito, Espírito, vem controlar todo. Esse é um louvor que eu louvo quase todos os dias, irmãos. Eu louvo ele de manhã cedo. É uma oração cantada para ele. Silêncio, silêncio, vocês aí. Vocês duas aí. Meu pensar, o meu falar, Lúcia, cuida dela, Lúcia. Tira a criação do pessoal, mano. sentir e o meu agir. Espírito, Espírito, Fale com ele, é você e ele. Seu coração, o coração dele. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir e o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, faça uma oração. Faça isso aqui. Feche seus olhos todos aí. Faça uma oração com o Espírito Santo. Peça perdão a ele. Peça perdão a ele. Peça perdão a ele. Aleluia. Peça perdão a ele. Fica aqui. Peça perdão. Fala com o Espírito Santo. Peça perdão. Comece com ele agora. Comece com o Espírito Santo. Peça perdão a ele. Peça perdão por ter colocado em segundo plano. Por não dialogar com ele. Peça perdão pela falta de relacionamento. Peça perdão, Espírito Santo. Senhor, para que teus filhos, Pai amado, Espírito Santo, nos perdoa por não dar a devida atenção. Nos perdoa, Espírito Santo, nos perdoa por não dar bom dia, não conversar contigo.
não te priorizar na minha vida. Tu é uma pessoa, tu vive toda a verdade. Tu vê, tu fala, tu vê, tu sente, tu direciona, tu pensa. O Senhor tem intenção para a minha vida, o Senhor tem planos para a minha vida, tem objetivo para a minha vida. Muitas das vezes eu não me coloco no teu plano, não descanso em ti. Me perdoa, a partir de hoje, me perdoa, a partir de hoje, vai orando aí, a partir de hoje, eu não vou mais deixar de dar bom dia, de te consultar, de conversar contigo, de depender de ti, ser submisso à tua regência. Oh, me perdoa, Espírito Santo. Fale com ele no teu particular, bem baixinho. Sussurra no ouvido dele, bendito Espírito Santo, me ajude a ter comunhão contigo. Me ajude a ter intimidade contigo, Espírito Santo. Eu não quero se receber de mim. Me perdoa às vezes que eu me rebelo, às vezes que eu te agrito com minhas atitudes. Me perdoa às vezes que eu te rejeito, que eu te desprezo. Me perdoa, Espírito Santo. Me perdoa, Espírito Santo. Me perdoa, restaura minha vida. Fala para ele assim: usa-me, Espírito Santo. 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 Oh, Espírito Santo, me perdoa. Eu não quero ver o Senhor triste. Eu não quero deixar você mais triste, não, Espírito Santo. Você é meu amigo. Tu és meu amigo. Tu me gerou de novo. Tu é uma mãe para comigo. Nunca me abandonou. Me toma pela minha mão. Me livra do perigo. Me conduz, me orienta. Muitas vezes não ouço tua voz. Não tem sensibilidade para contigo. Falta sensibilidade. Me perdoa pela dureza do meu coração. Me perdoa pela minha independência de ti. Eu quero ser mais dependente de ti, Espírito Santo. Ah, Santo, 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 Santo. Eu vou deitar, eu vou conversar contigo, vou dar uma noite, eu vou levantar, vou agradecer pelo ar que eu respiro, pela casa que me abriga, pelos órgãos que eu tenho em funcionamento, pelo dia que você preparou para mim. Eu vou, a partir de hoje, eu vou ter mais comunhão. Fale com ele, fale com ele. Espírito Santo, este ano que é do Deus do natural, não é por mim, não é por força de braço, é pela tua presença na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Estamos aqui agora para comemorar o aniversário da Marilúcia, do Horácio, aniversário de casamento, aniversário de idade.